De volta com o Horizonte Debate. E hoje falamos sobre agricultura familiar. Nos 2 blocos anteriores, a gente falou sobre um impasse entre o agronegócio e entre essa modalidade tão bela de agricultura. Carlos, o que você pensa disso? Ambos vão continuar existindo. O agronegócio não vai deixar de existir, não pode deixar, porque ele tem um papel muito importante na economia brasileira. Sim. Assim como a agricultura familiar também vai continuar desenvolvendo, né? Nós estamos aí hoje discutindo muito a produção da agricultura familiar no âmbito da questão agroecológica. É bom lembrar, né, colegas, que a agricultura brasileira, há 50 ou 60 anos atrás, ela era sustentável, ela era bem agroecológica, né? Porque o uso maciço dos defensivos agrícolas e de outros métodos que impactam, do ponto de vista ambiental, o processo de produção, começaram a ser utilizados, né, em grande escala a partir da década de 60. Mas o fato é que, né, o Brasil precisa do agronegócio, precisa da agricultura familiar, e essa questão da convivência com ambos, isso é um processo, né? A agricultura familiar está aí hoje amparada por alguns organismos que trabalham com pesquisa e com tecnologia. Está desenvolvendo os seus processos para ampliar a sua produção, adotando métodos agroecológicos. E a gente tem consciência também de que existe tecnologia para que o agronegócio continue produzindo, continue exportando, contribuindo com a balança comercial brasileira de maneira sustentável. Agora, Carlos, é uma luta do rochedo contra o mar. A gente pensar, por exemplo, que o ministro da Agricultura é esse sujeito que a revista Forbes ou que a Time elege como um dos 50 homens mais importantes do mundo, porque ele é o maior plantador de soja no mundo. Sim. Se ele resolver parar, esse ano eu não vendo soja, a reação em cadeia que vai acontecer para o mundo inteiro é um negócio enorme. Mas eu não consigo ver nessa luta política de representatividade, por exemplo, algum agricultor familiar, Zé Antônio, me corrija se eu estiver errado, que tem o mesmo poder. E aí é uma questão numérica. Se esse sujeito tem acesso a 10, 20 vezes mais crédito, ele é o ministro da Agricultura, mas ele representa 25% dessa produção, há uma disparidade de representação enorme, uma luta de forças enorme nesse processo. Eu acho que no caso da agricultura familiar, a vantagem comparativa dela é quando ela busca a organização. Ela ganha escala a hora que ela busca se organizar, como disse, né, em formas de associativas, cooperativas, sim, né? Sim. E essas coisas não acontecem, né? Nós temos no Brasil um modelo de desenvolvimento capitalista, né, que prioriza um segmento, né? Que é o agronegócio. Que é o agronegócio. Sim. E a agricultura familiar vem ganhando espaço, mas ela precisa ainda de avançar muito. E aí, assim, a importância, né, que a gente começou a citar aqui, de se constituir e estruturar, implantar políticas públicas específicas, né? Nós já temos algumas políticas públicas avançadas em nível nacional e aqui em nível estadual a gente começa a dar uns passos de alguns anos para cá, né? Por exemplo, nós temos uma política estadual de desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar, nós temos uma política estadual de agroecologia e produção orgânica. O que significa isso? Nós queremos que essa política de agroecologia e produção orgânica, né, a gente começar a trabalhar a questão da transição agroecológica, dele deixar de produzir usando, né, grande quantidade de agrotóxicos e fazer a transição para uma produção que tenha menos ou às vezes nem tenha necessidade de produzir com venenos, com agrotóxicos, né? E aí, assim, o governador Fernando Pimentel publicou recentemente um decreto criando um grupo executivo permanente para trabalhar a redução de agrotóxicos e o apoio à agroecologia aqui em Minas Gerais. Esse ano nós vamos ter agora, no feriado Corpus Christi, 31 de maio a 3 de junho, o 4º Encontro Nacional de Agroecologia, que é uma iniciativa da sociedade civil, né, das organizações da agricultura familiar ligada com esse tema da agroecologia, que o governo estadual está apoiando essa iniciativa no sentido de dar visibilidade, né?
Zé Antônio, eu vou repetir, Dario Carlos, pela terceira vez esse termo, né? É romantizar dizer que nós vamos alimentar 7,5 bilhões de pessoas sem a estrutura do agronegócio, gigantesca do agronegócio? Então, se você já tem estatísticas antigas que mostram que, principalmente no agronegócio, mais de 30% do que se produz de alimentos é perdido. É perdido. Principalmente no pós-colheita. Então, só se você imaginar o que é 30% da produção mundial, principalmente aqui na América Latina, né? 30% é muita coisa. Agora, é possível... A gente morrendo exatamente. Na África. Agora, existe um debate meio falso nisso aí, né? Dizendo que é necessário o agronegócio para poder alimentar todo esse universo de famintos que estão por aí. Mas ninguém leva a discussão, não é que ninguém, é que não se escamoteia a discussão sobre o consumo consciente. Porque o que se tem, primeiro, de desperdício, o que se tem de consumo não necessário, né? Porque as estatísticas também mostram que tudo que se produz daria para alimentar o mundo todo e ainda sobraria. Por que não alimenta? Nós temos diferenças de renda, tem todo um processo de dominação. E aí, quando você levanta essa questão do agronegócio aqui, nós temos, por exemplo, o agronegócio, ele é tão forte que ele cria governos. Ele cria governos. Né? Então, ele praticamente não precisa de políticas públicas e ele ainda acessa esse volume de crédito fantástico. A agricultura familiar, com todo esse crescimento que ela teve, ela ainda precisa de políticas públicas, então ela precisa de governo. E aí nós tivemos um retrocesso fantástico, enquanto você citou o Ministério da Agricultura, que tem um Blairo Maggi como secretário, que é o maior produtor individual de soja, nós tínhamos um Ministério do Desenvolvimento Agrário que gerava políticas públicas para a agricultura familiar. E perdemos esse ministério. Sim. Então, se a agricultura familiar precisa de políticas públicas, hoje ela não tem mais nem o canal para propor e para debater que políticas públicas que ela precisa. Então, isso é perigoso. Isso é perigoso. Por quê? Porque nós estávamos num período de crescimento gigantesco da agricultura familiar. E agora, mais do que nunca, nós precisávamos adequar políticas públicas, adequar políticas sanitárias que, em grande parte, limitam o crescimento da agricultura familiar. Vem uma política pública que te incentiva a produzir, te incentiva a agroindustrializar e tem outras legislações, não é por maldade das legislações, é porque nunca se pensou na agricultura familiar. Legislações sanitárias, previdenciárias, trabalhistas e tributárias foram feitas pensando o grande negócio. A agricultura familiar chegou aí, se deparou com um contexto que não é dela e que não favorece a ela. Então, ela para nisso aí. Então, toda essa adequação dessas políticas... Que é interessante a gente pensar, e aí a cabeça voa, eu acho que o telespectador do Horizonte de Debate também está pensando nisso. O agricultor familiar é o sujeito que sabe fazer essa ecologia, essa economia, Sim. Porque ele sabe quanto que custa plantar essa batata. E tem a escala. Ele não produz milhões de hectares, ele produz em pequena escala. Então, ele tem uma afinidade maior. Ele sabe tirar a hora que é do milho. Ele que trabalha a terra, ele conhece a terra. E aí entra a questão educacional, que é fundamental nisso, que a gente estava começando a falar. Hoje nós temos 20 escolas, famílias agrícolas. Sim. Imagina o que é 20 escolas apenas dentro de um universo como o Estado. A grande maioria dos filhos de agricultores familiares estão nas escolas públicas e elas não têm menor relação com o rural. Elas destroem essa relação com o rural, porque o foco delas é urbano. Isso dificulta a questão da sucessão. Agora, porque quando você vai nas escolas famílias agrícolas, é um negócio impressionante. Mais de 70% de todos os alunos que estão ali, qual que é o projeto de vida deles? É voltar para a roça. Sim. É voltar para a propriedade do pai com conhecimento técnico para poder fazer esse novo conhecimento, que é a mistura da cultura que o pai tinha com tecnologia apropriada para ele, agroecológica, mas só temos 20 escolas que fazem isso. Agora imagina esse menino, Carlos e Antônio, voltar para casa, para a propriedade do pai, tendo conhecimento da internet, tendo conhecimento Sim. de marketing, né, para poder melhorar a marca daquela família, poder vender isso melhor. E mercado tem para isso, não tem, Zé Antônio? Tem. E assim, a gente já vê vários exemplos, né? Seja de iniciativa governamental, seja de iniciativa das organizações da sociedade civil, nesse sentido aí de valorizar, né, essa juventude, né, a estar se estabelecendo e estar desenvolvendo sua atividade na agricultura familiar. E esses exemplos têm, como disse o
o Dario, a gente tem que ganhar escala, né? A gente tem que criar isso, estabelecer isso como política pública permanente, né? Para poder realmente, aqui em Minas Gerais, a gente avançar na valorização dessa agricultura, como a gente disse no início, né? Que garante a alimentação da maior parte da nossa população. E das cooperativas, porque se o agricultor familiar, do ponto de vista individual, ele trabalha pequenas propriedades, né, e aí ele tem uma afinidade muito mais com a própria terra, com as questões agroecológicas, ele tem que ganhar escala para mercado, e aí é a cooperativa que dá a ele essa escala para o mercado. Então nós temos que avançar significativamente nessa questão. Nesse sentido, nós estamos, inclusive, atualmente, construindo um programa estadual de cooperativismo da agricultura familiar e agroindústria, justamente para poder incentivar, né, as diversas organizações da sociedade civil que trabalham aí no meio rural, a gente, enquanto poder público, né, está apoiando essas iniciativas para que depois eles andem com as suas próprias Zé Antônio, Carlos, Dario, alegria pela presença de vocês. Acho que um dos melhores horizontes de debates que a gente gravou com relação à economia, com relação a questões sociais e a esse avanço, Dario, de uma pergunta que você colocou, que eu queria deixar para você, telespectador do Horizonte Debate. Que sociedade que é essa que consome, que produz, mas que desperdiça tanto? O programa de hoje fica por aqui. Participe da produção do programa. É só enviar um e-mail com a sugestão do seu tema, que gostaria de ver aqui no Horizonte Debate. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!